Bom, mas o interessante é a gente ver que, ok, naquela época o dólar valia R$ 4, chegou a R$ 4. Acontece que R$ 4, a partir de então, né, de 2002, a gente teve inflação, embora menor por causa do Plano Real, a gente teve inflação de, sei lá, de 5 a 10% ao ano, 8%. Ou seja, o real foi perdendo valor, tá? Então, a gente consegue observar isso quando a gente indexa o próprio dólar pelo... E aqui eu vou usar, sempre que a gente indexa pelo índice de inflação, a gente utiliza a opção inflação no passado no terminal enfoque. Então, estou utilizando essa opção. Indexando o dólar pelo IGPDI 3, pelo IGPDI, né? Vejam que coisa interessantíssima. Uma grande tendência de baixa do dólar de longo prazo. Isso aqui acontece porque, na verdade, o próprio dólar estava perdendo valor nos Estados Unidos com a inflação americana. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse período mais recente. E a gente vê que aquele topo, utilizando os preços de hoje, ele valia R$ 7, né? Quando a gente corrige para a inflação, a gente vê que, na verdade, com os parâmetros que a gente tem hoje, se fosse para o dólar voltar para aqueles níveis, ele não bastaria ele subir apenas para R$ 4, ele teria que subir para R$ 7. Para a gente entender isso melhor, a gente pode pensar que, naquela época, alguma coisa que a gente comprava com R$ 4, digamos, um chocolate, hoje a gente precisa de R$ 7 para comprar esse chocolate. Tá? Então, na verdade, se para o dólar voltar para aquele valor que ele chegou a ter no seu topo histórico, que era de R$ 4, ele teria que subir para R$ 7, falando nos preços de hoje. Bom, isso é o dólar. Mais algum gráfico legal que eu quero mostrar para vocês? É esse aqui. Vejam, a gente tem aqui aquele gráfico do Dow Jones, desde 1900 e pouco. E esse aqui é o gráfico do CPI, que é o índice de inflação americano. Olhem que interessante aqui, durante esse período, na verdade a inflação foi negativa, né? Os preços caíram. Então é o que os economistas chamam de deflação. E aqui a gente tem uma inflação considerável, mesmo sendo Estados Unidos. Se a gente pegar toda essa alta aqui, vamos ver quanto foi aproximadamente. Todo esse período de um século, mais ou menos, os preços variaram 22.000%. Então, isso quer dizer que, basicamente, que hoje, que com $1 você comprava o que você compra hoje com $20. Então, digamos, se uma calça jeans hoje custa $20, você comprava essa calça jeans no começo do século com apenas $1. Tá? Ou seja, o dólar perdeu o valor. As coisas ficaram mais caras nos Estados Unidos também. E vejam que interessante, nesse período que a gente tinha visto que o Dow Jones ficou acumulando abaixo de 1.000, que é uma resistência psicológica muito importante, a casa dos 1.000 pontos, os outros preços na economia, provavelmente porque não estavam abaixo de uma resistência tão importante, continuaram subindo. Então, na verdade, quem tinha dinheiro aqui durante esse período, olhando para o preço das suas ações, que estava sempre um pouco abaixo de 1.000, podia achar que estava com a sua carteira estável. Mas, na verdade, estava perdendo dinheiro, porque as suas ações estavam valendo a mesma coisa, mas os preços da economia estavam subindo muito. Então, quando a gente vê esse gráfico, tira essa inflação, fazendo como? Indexando, dividindo esse gráfico por este gráfico, a gente tem o índice de inflação americana, o CPI, que no terminal enfoque é ECPI. A gente tem que aquele período em que o gráfico ficou abaixo dos 1.000, foi este período aqui. Ou seja, houve uma queda no valor real dos preços, né? Este é o gráfico
de Dow Jones sem inflação. Ou seja, é a oscilação real do Dow Jones. É quanto que o investidor realmente conseguiu ganhar, teve um lucro verdadeiro, né? Ou uma perda verdadeira. Quanto que aumentou o poder de compra daqueles que tinham ações. Então a gente vê que, na verdade, ocorreu essa queda. Então, nos Estados Unidos, também existe o problema da inflação, que é importante de ser observado, principalmente quando a gente analisa o gráfico num prazo muito longo, como é esse caso desse gráfico do Dow Jones. Outra forma da gente pensar em ver o preço do Dow Jones é, ao invés de vê-lo em CPI, né, indexado pelo CPI, a gente vê o Dow Jones em ouro. Então, para isso a gente indexa o DJIA por... Basicamente, esse gráfico, eu não estou com uma base muito longa do ouro aqui, mas esse gráfico nos mostra quem tem uma carteira de ações nos Estados Unidos, equivalente à do Dow Jones, quantas, digamos, moedas de ouro vale essa carteira, né? Na verdade, é quantas onça troy do ouro, porque é como é medido. Mas, digamos, quantas moedas de ouro essa carteira compra. E vejam, é uma tendência de baixa, está em tendência de baixa. Se a gente olha esse gráfico muito no longo prazo, é muito interessante que ele é uma situação assim, e agora a gente está no meio de uma tendência de baixa. E, enfim, esse gráfico também nos dá indicações super importantes, como este nível de resistência, né, e assim por diante. É um gráfico bastante harmônico também, interessante de ser visto. O ouro vai ser sempre ouro. Então, ele é ouro agora e é ouro em 1900. Né? E é um material, é um bem que as pessoas sempre quiseram. Né? O problema do índice de inflação, por exemplo, é que, como ele é uma carteira de bens, né? As pessoas medem para fazer o índice, elas utilizam os bens mais significativos na economia. Então, por exemplo, se hoje em dia o preço do automóvel é um bem muito significativo, em 1800 provavelmente era da carroça, né, ou do cavalo, qual que era o mais importante. Hoje em dia, talvez um bem seja, com certeza os computadores, mas há pouco tempo atrás, 30 anos atrás, o computador não era um bem importante na economia. Então, hoje você tem computador no índice, antigamente você não tinha.